Primeiro relato. A toalha pingava no chão da sala, mas o varal ficava do lado de fora da casa. Foi assim que minha avó começava o caos da lavadeira do açude. Não era história para assustar criança antes de dormir. Ela contava quando alguém da família deixava roupa branca no arame depois do sol sumir. A voz dela mudava, ficava baixa, como se a janela aberta também pudesse ouvir. Na vila onde ela nasceu, no interior de Goiás, havia um açude atrás das últimas casas. De dia, o lugar servia para lavar panela, dar água para bicho e conversar sobre a vida dos outros. Depois que escurecia, ninguém passava perto. Até os homens que voltavam do roçado preferiam dar volta pela Rua da Venda, mesmo cansados. Os mais velhos diziam que uma mulher lavava roupa ali desde antes da estrada chegar, mas ninguém sabia dizer se ela tinha morrido afogada, doente ou de tristeza. Cada versão mudava no meio. A única parte igual era o aviso sobre roupa branca. A regra era simples. Roupa caída do varal depois da reza da noite ficava no chão até amanhecer. Podia chover, podia sujar de barro, ninguém recolhia. Quem desobedeceu foi uma moça chamada Lourdes, vizinha da minha avó. Ela estava com visita em casa, gente da cidade, e ficou com vergonha de parecer medrosa. Uma toalha de banho branca caiu perto da cerca quando o vento virou. A mãe dela falou para deixar. A visita riu. Lourdes pegou a lamparina e saiu dizendo que fantasma nenhum ia lavar roupa melhor que ela. Minha avó viu da janela. A rua estava quieta demais. Nem sapo cantava no brejo. Lourdes chegou até o varal, abaixou para pegar a toalha e ficou parada, com a mão no ar. Do lado do açude veio um barulho de pano sendo torcido, devagar, molhado, como se alguém apertasse uma roupa grande com força. Ela voltou rápido, mas voltou com a toalha no braço. A mãe trancou a porta, puxou a tramela e mandou todo mundo ficar calado. Só que a toalha começou a pingar antes mesmo de entrar na cozinha. Aquilo não era água normal. Minha avó dizia que pingava grosso, fazendo pequenas marcas escuras no chão batido, e cada pingo deixava cheiro de sabão velho. Lourdes jurava que a toalha estava seca quando pegou. A visita parou de rir. O pai de Lourdes tentou jogar o pano de volta pela janela, mas a toalha grudou no braço dele como coisa viva. Foi aí que bateram na porta. Não foi pancada de mão. Foi pano molhado batendo em madeira. Uma vez, depois outra. A casa inteira ouviu uma mulher tossir do lado de fora, bem perto, e perguntar com uma voz cansada: ficou faltando uma peça? A mãe de Lourdes tampou a boca da filha, porque a vontade da menina era responder que não. Às vezes a pessoa responde só para acabar com o medo. A velha sabia disso. Segurou a filha pelos cabelos, puxou para trás e cochichou no ouvido dela que quem conta roupa para aquela mulher acaba sendo contada junto. A batida mudou de lugar. Foi para a janela da sala, depois para a porta da cozinha, depois para dentro. Minha avó dizia que esse foi o pior momento. Não porque viram a mulher inteira, mas porque ouviram o pano sendo torcido dentro do quarto de Lourdes. O quarto estava fechado. A cama arrastou um dedo no chão. A visita começou a chorar sem som. O pai fez menção de correr até lá, mas a mãe segurou a camisa dele e falou uma coisa seca: se abrir, ela escolhe lençol. A lamparina a apagou. No escuro, Lourdes sentiu a toalha escorregar do braço dela e cair sozinha no chão. A casa ficou cheia daquele cheiro de água parada. Então a voz da mulher veio de dentro do corredor, bem baixa, imitando a mãe de Lourdes. Filha, entrega para mim. Lourdes deu um passo. Minha avó da casa ao lado viu pela fresta da janela quando a sombra dela se mexeu contra a parede. A mãe percebeu e se jogou em cima da menina. As duas caíram. A toalha se arrastou na direção da porta do quarto como se fosse puxada por alguém deitado no chão. O pai de Lourdes perdeu a cabeça. Pegou a faca de cortar fumo e fincou no pano. Não saiu sangue nem grito, só saiu água, muita água, mais do que cabia numa toalha. A sala começou a alagar em volta dos pés deles. A faca enferrujou na hora.
Do lado de fora, a mulher riu sem alegria. A mãe então fez o que as antigas mandavam. Pegou sal grosso num pote, jogou por cima da toalha e disse que aquela roupa não tinha dona dentro daquela casa. Não falou o nome de ninguém. Repetiu isso até a água parar de subir. A toalha foi ficando pesada, pesada, e de repente sumiu pelo vão da porta, mesmo com a porta trancada. De manhã, a rua inteira apareceu fingindo que tinha ido pedir açúcar. Ninguém perguntou muito. No varal, a toalha estava pendurada de novo, limpa demais, branca de machucar o olho. Só que no meio dela havia uma marca de mão comprida, como se alguém tivesse segurado o pano com dedos molhados por muito tempo. Lourdes ficou 3 dias sem falar. A visita foi embora antes do almoço e nunca mais pisou na vila. Minha avó dizia que a mãe da menina queimou todas as roupas brancas da casa, menos aquela toalha. Não conseguiu. Toda vez que aproximava do fogo, a chama apagava. Anos depois, quando minha avó já morava com a gente, eu duvidei dessa história. Não falei debochando, mas falei. Ela não discutiu, só levantou, foi até o fundo de casa e recolheu uma camiseta branca que eu tinha deixado no varal depois da chuva. Naquela noite, ela colocou a camiseta no cesto do banheiro e empurrou um banco contra a porta do quintal. Achei exagero. Ri por educação, daquele jeito ruim que a gente ri quando quer parecer adulto. Na manhã seguinte, a camiseta estava esticada em cima da minha cama. Eu tinha certeza de que minha avó tinha guardado no cesto. Ela também tinha. No peito da camiseta havia uma marca úmida de mão. E por baixo, escrito com sabão seco, dava para ler meu apelido de criança. Em muitos lugares contam como lenda, mas nós sabíamos que nesse lugar a lenda estava viva. Caro ouvinte, bem-vindo ao Rádio Noturno. Você já passou por algo assustador? Se quiser ver sua história narrada aqui, nosso e-mail está na descrição. Quem sabe o próximo relato seja o seu. Segundo relato, a máscara ficou pendurada no portão, pingando confete molhado. Embora o carnaval tivesse acabado havia semanas e a rua já cheirasse a sabão de limpeza, janela aberta, almoço simples e silêncio. Na minha família, esse caos vinha de uma costureira chamada Dona Cida, conhecida de uma tia minha em Olinda. Ela fazia barra de calça, consertava fantasia e guardava retalho de tudo. Não era mulher impressionável. Trabalhou anos ouvindo bêbado cantar na ladeira, criança correr atrás de bloco e vizinho jurar que viu coisa no beco. Ela escutava, ria curto e seguia costurando. Mas havia uma fantasia que ela nunca aceitava mexer. Máscara grande, sem boca, com tecido grosso cobrindo o rosto inteiro. Ela dizia que, depois que o último bloco descia, ninguém devia abrir porta para mascarado pedindo água. Se a pessoa tivesse sede mesmo, falava o próprio nome antes. Quem não tem nome, pede com a voz dos outros. O caso que ela contava aconteceu numa rua estreita, de casa colada, onde todo mundo se conhecia pelo barulho do portão. Uma viúva chamada Salete morava com um filho adolescente. O menino tinha passado o carnaval inteiro atrás de um bloco de fantasia antiga. Gostava do tambor, do apito, da confusão. Dona Cida avisou que aquele grupo não era dos registrados na prefeitura. Aparecia tarde, entrava por beco, não tirava a máscara nem para beber. Salete achou exagero. O filho também. Na quarta-feira de cinzas, a rua amanheceu cheia de papel grudado na lama e silêncio de ressaca. À noite, quando todos já tinham varrido à frente das casas, alguém bateu no portão de Salete. 3 batidas leves. Depois o som de chocalho. O filho foi atender. A mãe mandou parar. Do lado de fora, uma voz de rapaz pediu água. Voz comum, cansada. Disse que tinha se perdido do bloco. Salete perguntou o nome. A voz riu baixinho e respondeu com o nome do filho dela. A mulher puxou o menino pelo braço. Dona Cida morava 2 casas abaixo e ouviu a discussão. Salete queria fingir que não tinha ninguém. O filho, vermelho de vergonha, dizia que devia ser amigo brincando. A voz pediu água de novo, agora imitando a tia dele.
depois o professor, depois o próprio menino quando era criança. Não parecia gravação, parecia lembrança falando pelo portão. O perigo ficou claro quando o chocalho parou e a voz disse: "Se não abrir, eu entro pela fantasia." O filho tinha uma máscara pendurada no quarto, uma que comprara usada sem contar para a mãe. Dona Cida soube disso depois. Naquela hora, lá dentro da casa, o tecido começou a arrastar na parede. Salete ouviu o barulho vindo do corredor. A máscara do quarto bateu uma vez na porta fechada, depois outra. O menino tentou correr para pegar e jogar fora. A mãe segurou. Foi a decisão certa e errada ao mesmo tempo, como quase toda decisão de medo, porque a máscara continuou vindo. Passou por baixo da porta do quarto dobrada, mole, como pano molhado. Mas quando caiu no corredor, ficou armada por dentro, alta, no tamanho de uma cabeça. Do lado de fora, o mascarado bateu no portão com mais força. Dona Cida gritou da janela para Salete não deixar o filho falar. O problema é que o menino já chorava de raiva. Dizia que a culpa era dele, que ele tinha seguido o bloco, que talvez tivesse prometido alguma coisa. Ninguém entendeu o quê. A máscara do corredor virou devagar para ele. Não tinha olhos, só 2 buracos escuros. Mesmo assim, Salete jurou que sentiu aquilo olhando para dentro da boca do filho, esperando uma palavra. O mascarado do portão falou com a voz do menino, mas mais velha. "Mãe, só abre um pouco." Salete quase abriu, não por acreditar, por ouvir o filho chamando mãe daquele jeito, no mesmo tom de quando era pequeno. A mão dela chegou à chave. Dona Cida viu pela janela e saiu correndo, de chinelo, segurando uma tesoura grande de costura. Ela não entrou na casa. Parou no meio da rua e começou a cortar o ar entre o portão e a calçada, como quem corta linha invisível. Cada corte fazia o chocalho falhar. O mascarado, do lado de fora, apareceu sob a luz fraca do poste. Era alto demais para uma pessoa comum. A cabeça era grande, redonda, coberta por pano colorido. Não havia boca, só o tecido afundando e saindo, como se respirasse por onde deveria ter rosto. A máscara de dentro da casa pulou na direção do menino. Salete largou a chave e abraçou o filho. A máscara bateu nas costas dela, sem peso, mas gelada. Dona Cida enfiou a tesoura pelo vão do portão e cortou uma fita pendurada na fantasia do mascarado. No mesmo instante, a coisa do corredor caiu vazia no chão. Do lado de fora, o mascarado inclinou a cabeça. Pela primeira vez, falou com uma voz que não imitava ninguém. "Então fica para o ano que vem." Ele desceu a rua sem pisar nas poças. O chocalho continuou tocando depois que ele sumiu na curva. Ninguém dormiu. Salete passou a noite sentada com o filho na cozinha. Dona Cida queimou a máscara no quintal, mas o pano não fazia chama. Só soltava cheiro de rua molhada e talco velho. De manhã, a fita cortada estava pendurada no portão de Salete, amarrada pelo lado de dentro. Junto dela, havia confete molhado formando um círculo no chão. Dentro do círculo, o nome do menino aparecia repetido muitas vezes, feito por mãos pequenas. O filho de Salete nunca mais saiu atrás de bloco desconhecido. Cresceu, mudou de bairro, fez vida normal, casou, teve criança, mas nunca deixou fantasia ousada entrar em casa. Só que, segundo Dona Cida, quando ouvia chocalho na rua, mesmo em festa de escola, ele ficava com a mão na boca, como quem segura o próprio nome. Mas Dona Cida dizia que todo ano, depois do carnaval, encontrava um retalho colorido na máquina de costura, mesmo deixando tudo guardado. Quando minha tia morreu, uma caixa de tecidos veio parar comigo. No fundo havia uma tira de pano brilhante, cortada torta, com cheiro de chuva em ladeira quente. Joguei fora no mesmo dia. Na manhã seguinte, ela estava pendurada no meu portão, molhada, sem uma gota de chuva no chão. Terceiro relato. A cantiga vinha de dentro do poço, mas a água lá embaixo estava parada feito vidro. Quem me contou foi minha tia-avó.
Uma mulher que não acreditava em quase nada, e por isso mesmo assustava mais quando falava sério. Ela cresceu numa fazenda pequena no sertão de Pernambuco, num tempo em que água boa era assunto de briga, favor e promessa. No quintal havia um poço coberto por tampa de madeira, com uma pedra em cima para a criança não brincar de levantar. De dia era só poço. De noite até os adultos passavam longe, fingindo que tinham esquecido alguma coisa na cozinha. Ninguém deixava a criança chegar perto depois do escuro. Não era só medo de cair. A regra era outra. Se o poço cantasse, ninguém respondia, nem para mandar calar, nem para rezar alto, porque a voz não queria conversa, queria fôlego. A história aconteceu com uma parteira chamada Miloca, conhecida por andar de casa em casa de madrugada sem reclamar. Ela tinha coragem comum, dessas de gente acostumada a resolver problemas sem fazer cena. Numa seca braba, chamaram Miloca para acudir uma mulher grávida numa casa distante. Ela foi com o marido da moça e levou uma lamparina, pano limpo e uma garrafa de água. No meio do caminho, a garrafa quebrou dentro da sacola sem bater em nada. O homem ficou nervoso, disse que na casa ainda havia poço. Miloca perguntou qual poço. Ele demorou para responder, só disse que era o velho, o do quintal. Quando chegaram, a casa parecia encolhida no escuro. A mulher lá dentro gemia de dor, mas a mãe dela estava na cozinha com os olhos fixos na porta dos fundos. Não queria deixar ninguém ir buscar água. O marido insistiu. Miloca precisava lavar as mãos. A velha então entregou uma cuia e falou: "Se ouvir menina cantando, derrama a água e volta." Miloca achou que era delírio de seca. Foi ao quintal com a lamparina baixa. O poço ficava entre duas árvores retorcidas. A tampa estava no lugar, mas úmida por cima, como se alguém tivesse passado mão molhada. Quando ela puxou a madeira, subiu um cheiro frio de barro limpo e cabelo molhado. Ela desceu o balde. A corda foi embora comprida demais, muito mais do que aquele poço comportava. Miloca puxou de volta e o balde veio leve, vazio. Tentou outra vez. A corda desceu, desceu, e então parou como se alguém segurasse lá embaixo. A cantiga começou nesse momento. Era a voz de menina pequena, cantando uma música de ninar que Miloca conhecia da infância. Só que a letra estava errada. No lugar de dormir dizia descer. No lugar de mãe dizia água. A parteira gelou, mas ainda tentou pensar que havia alguém escondido no fundo. Inclinou a lamparina sobre a boca do poço. A luz não alcançou a água. Do escuro lá embaixo veio a voz do marido da moça, chamando Miloca pelo apelido. Só que o homem estava atrás dela, no quintal, tremendo tanto que a cuia batia nos dentes dele. A voz repetiu. Depois chamou pela voz da mulher grávida, pedindo água. Miloca fez o erro quase inteiro. Amarrou a corda no pulso para puxar com força. Minha tia-avó dizia que foi essa amarra que quase levou a parteira. O balde pesou de uma vez, puxando para baixo. Miloca bateu o joelho na pedra e largou a lamparina. O marido segurou a cintura dela. De dentro da casa, a velha gritou para não responder, mas Miloca já estava com a boca aberta, pronta para xingar a coisa, pronta para dizer solta. Antes da palavra sair, a mulher em trabalho de parto gritou tão alto que quebrou a voz da cantiga. O puxão afrouxou. O marido cortou a corda com uma faca pequena, serrando desesperado, e os dois caíram para trás. O balde não caiu no fundo. Ficou batendo nas paredes do poço, subindo sozinho. A tampa de madeira começou a tremer. Não por baixo, por cima, como se mãos molhadas batessem nela pelo lado de fora, procurando abertura. Miloca rastejou até a porta da cozinha. O marido quis correr para ajudar a mulher, mas a voz da menina chamou de novo, agora atrás dele, bem no ouvido. Pai! Ele não tinha filha. Mesmo assim, deu meio passo de volta. Foi Miloca quem puxou o tornozelo dele. A velha da casa jogou cinza do fogão no batente e fechou a porta. Do lado de fora, a cantiga virou choro. Depois virou a voz da mulher grávida, pedindo pelo amor de Deus para abrirem. Só que a mulher estava no quarto, viva, suada,
segurando a mão da própria mãe. A noite continuou daquele jeito. A cada dor da mulher, o poço respondia com uma batida na tampa. Quando a criança nasceu, não chorou de imediato. A casa inteira parou. Então de fora veio um choro fininho saindo do quintal. A criança no quarto abriu a boca e chorou junto, como se tivesse sido ensinada. Miloca não deixou lavarem o menino com água do poço. Usou o restinho de água que sobrou numa moringa da cozinha e foi embora antes do sol nascer. O marido da moça ficou na casa. Não queria deixar a família sozinha. De manhã, encontraram a corda cortada enrolada no pé da cama do casal. Estava molhada e cheia de fios de cabelo preto, compridos, longos demais para qualquer mulher daquela casa. O poço foi tampado com pedra. Não adiantou muito. Minha tia-avó dizia que em ano de seca ainda aparecia um círculo úmido no quintal, bem em cima da tampa enterrada. As crianças eram mandadas para dentro sem explicação. Eu ouvi esse caos muitas vezes e achava que era só aviso para menino não brincar perto de poço, até visitar a fazenda, já quase em ruína muito tempo depois. Fui com 2 primos de dia levando água nossa e rindo baixo para não admitir nervoso. A casa estava sem telhado em uma parte. A cozinha tinha ninho de passarinho no fogão, mas o quintal parecia limpo demais em volta do poço. A tampa de pedra ainda estava lá, quebrada no meio. Eu não cheguei perto, só parei na varanda. Mesmo assim, quando fui embora, ouvi uma menina cantarolando atrás de mim a música de ninar que minha mãe cantava quando eu era pequeno. A letra vinha errada. No lugar de dormir, dizia meu nome. Se você curte esse tipo de relato, segue o canal e deixe o seu like. Depois me conta nos comentários de onde você é e que horas está ouvindo isso. Agora respira fundo, porque o próximo relato é ainda pior. 4º relato. O último ônibus passou sem fazer barulho de motor, e mesmo assim a poeira subiu atrás dele, lenta, grossa, ficando no ar tempo demais, como fumaça de terreiro molhado. Ouvi essa história de um cobrador aposentado que morava perto de uma serra no sul de Minas. Ele não gostava de falar do trabalho antigo. Dizia que estrada de serra guarda passageiro que não terminou viagem e que motorista novo só aprende isso depois de sentir alguém pagar passagem com dinheiro frio. Na cidade dele havia um ponto coberto, feito de tijolo na beira da subida. Durante o dia, a gente esperava ônibus para a escola, para o mercado, para o posto de saúde. Depois da última viagem, ninguém ficava ali. Nem casal brigado ficava conversando no banco. O dono do bar fechava a janela que dava para a estrada e deixava a luz de fora apagada. A regra era antiga. Se um ônibus parasse depois que o sino da igreja tocasse a última vez, a pessoa devia olhar para o chão e deixar ir embora. O caos que ele contava era de um motorista chamado Afonso. O homem fazia linha rural, conhecia cada curva, cada pedra solta. No mês de chuva, aceitaram levar mais uma viagem porque uma família precisava buscar remédio na cidade. Afonso reclamou, mas foi. No banco da frente estava o cobrador, ainda rapaz na época, com uma sacola de moedas no colo. A subida correu normal até o ponto coberto. Ali o farol pegou uma mulher sentada no banco de concreto. Vestido escuro, cabelo colado no rosto, uma mala pequena no pé, Afonso falou que não ia parar. O cobrador concordou, mas quando o ônibus passou, todos ouviram a campainha tocar dentro do carro. Não havia passageiro perto da corda. Afonso xingou baixinho e pisou no freio. Disse que devia ter alguém querendo descer e ele não tinha visto. O cobrador levantou para olhar os bancos, vazio, só a caixa de remédio no último assento, embrulhada em pano. A mulher do ponto apareceu na porta sem que ninguém tivesse aberto. Estava no primeiro degrau, segurando a mala, pingando água no piso. O cobrador não viu ela subir, Afonso também não. Mesmo assim, ela entregou uma passagem velha, molhada, com o canto queimado. "Vai até o fim?" ela perguntou. O cobrador disse que aquela era a última linha.
A mulher sorriu de um jeito pequeno e olhou para os bancos vazios. Ainda falta gente. Foi nesse momento que o risco ficou claro. O cobrador me contou que sentiu uma vontade quase física de chamar os nomes dos moradores da rota, como fazia todo dia. Seu corpo queria trabalhar sozinho. Mão na bolsa, dedo na lista, boca pronta. Se chamasse, talvez alguém respondesse de algum lugar que não era mais estrada. Afonso percebeu e mandou ele sentar. O ônibus continuou, mas a serra parecia maior. Curva depois de curva, o mesmo ponto coberto aparecia no farol, sempre mais perto, sempre com outra pessoa esperando. Um homem com chapéu amassado, uma menina com uniforme antigo, um rapaz segurando galinha pelos pés, só que a galinha não se mexia. Ninguém subia pela porta. Eles simplesmente apareciam nos bancos depois que o ônibus passava pelo ponto. O cobrador escutava a água pingar no corredor. O vidro embaçou por dentro. No espelho, Afonso viu o salão cheio de gente molhada, todos olhando para a nuca dele. A porta da frente abriu sozinha na curva mais fechada. O ônibus inteiro inclinou para o barranco, o cobrador caiu de joelho e segurou no ferro do banco. A mulher do vestido escuro ficou de pé no corredor. Ela não vinha andando rápido, vinha como passageiro educado, segurando nos encostos, esperando licença. Só que cada vez que tocava em um banco, a espuma escurecia como se tivesse afundado em água barrenta. "A próxima é a nossa", ela disse. Afonso tentou acelerar. O motor morreu. Sem motor, o ônibus continuou subindo devagar, puxado por alguma coisa lá fora. Os passageiros começaram a murmurar nomes. Não eram nomes deles. Eram nomes de gente viva da cidade. Nome de professora, de padeiro, de criança. O cobrador ouviu o nome da própria mãe e quase respondeu presente, como fazia nas brincadeiras de escola. Quase. Ele mordeu a língua com força para não falar. Afonso, branco como papel, arrancou a sacola de moedas do colo dele e jogou tudo pela janela aberta. As moedas bateram na estrada, uma chuva pequena de metal. O ônibus deu um solavanco. Os passageiros viraram o rosto ao mesmo tempo, olhando para fora, como se alguém tivesse chamado por eles. A mulher agarrou o ferro perto do motorista. A mão dela era fria, comprida e deixou marca de água no metal. "Não paga a viagem com moeda dos outros", ela falou. Afonso então fez a única coisa que o pai dele tinha ensinado para estrada ruim. Virou o volante contra o barranco não para cair, mas para raspar a lateral na pedra. O ônibus rangeu inteiro. As janelas estouraram para fora sem cortar ninguém. O barulho foi tão alto que abafou as vozes. Quando o cobrador abriu os olhos, o motor estava ligado, o salão vazio, a porta fechada. No banco da frente, a mala pequena continuava lá. Eles não abriram a mala. Afonso desceu ainda tremendo, deixou aquilo no ponto coberto e voltou dirigindo sem olhar pelo espelho. Na manhã seguinte, a prefeitura disse que a estrada tinha ficado fechada a noite toda por queda de barreira. Nenhum ônibus poderia ter subido. O cobrador largou a linha semanas depois. Guardou uma única coisa, sem saber por quê: a passagem que a mulher entregou. Quando me mostrou, o papel estava seco, mas gelava os dedos. Não tinha destino escrito, só uma frase carimbada em tinta falhada: "Até o fim". Ele me fez prometer que eu não guardaria aquilo, nem dobrado dentro de livro, nem como prova. Disse que papel de viagem também aprende bolso. Passei por aquele ponto muitos anos depois, de carro, com meu pai. Já não havia linha rural, só o abrigo de tijolo coberto de mato. Meu pai parou para esticar as pernas e uma poeira fina subiu na estrada sem vento nenhum. No banco de concreto, encontrei uma moeda antiga, molhada. Joguei no mato sem pensar. Atrás da curva, por um segundo, ouvi uma campainha de ônibus tocar. Quinto relato. O sapato girava sozinho no meio do salão, como se ainda tivesse pé dentro dele. Esse caos me foi passado por um afinador de sanfona que conheci numa festa de padroeiro no interior da Paraíba.
Ele tinha dedos grossos, ouvido bom e um respeito estranho por salão fechado. Quando via a porta de clube antigo rangendo com o vento, parava de falar. Só depois de muito café contou por quê. Na cidade dele havia um salão de dança chamado Estrela do Norte. Tinha piso de madeira, bandeirinha no teto e um palco baixo onde antigamente tocava forró até amanhecer. O lugar era orgulho do povo, daqueles salões que aparecem em fotografia de casamento e em lembrança de primeira dança. Um sanfoneiro famoso da região morreu ali, não em cima do palco, mas atrás dele, esperando a vez de tocar. Diziam que morreu com a sanfona no colo e raiva no peito, porque outro homem tinha tomado o lugar dele na festa. Depois disso surgiu uma regra. Quando a festa acabasse e a última lâmpada fosse apagada, ninguém voltava para buscar nada. Se escutasse sanfona depois da porta trancada, deixava tocar. Música de salão vazio não é convite, é chamada. O caso forte aconteceu com um rapaz chamado Dário. Ele namorava uma moça que dançava bonito, dessas que pareciam escorregar no chão. Na noite de São João, depois que o povo foi embora, ela percebeu que tinha esquecido um sapato perto do palco. O pai dela mandou buscar de manhã. Dário riu. Disse que entrava rápido, pegava e voltava antes de alguém terminar de enrolar as bandeiras. O afinador estava lá, guardando uma sanfona emprestada. Tentou impedir, falou que o salão já tinha fechado por dentro. Dário achou graça porque viu o cadeado na mão do zelador. Só que quando chegaram à porta lateral, ouviram música. Baixa, bonita, sanfona tocando um xote antigo, do tipo que faz o corpo querer acompanhar antes da cabeça permitir. A moça segurou o braço de Dário e pediu para deixar o sapato. Ele quase aceitou. Aí a música mudou. Virou a melodia que os dois tinham dançado mais cedo. O rosto dele amoleceu. Disse que era alguém brincando lá dentro. O zelador colocou a chave na fechadura, mas a porta abriu antes. Do lado de dentro o salão estava escuro, menos o meio da pista. Um círculo de luz amarela caía do teto, embora a lâmpada estivesse queimada. No centro, o sapato perdido girava devagar, fazendo volta perfeita sem parar. Dário deu um passo. O afinador me contou que o perigo de verdade não era ver o sapato, era sentir vergonha de ter medo. Todo mundo ali queria provar que ainda mandava nas próprias pernas. A música entrava pelo peito, marcava o tempo no coração. 1, 2, 1, 2. Dário começou a balançar sem perceber. A moça chorou e chamou o nome dele. Foi o pior que podia fazer. Da sombra atrás do palco, uma voz masculina respondeu no mesmo tom dela. Ele já vem. A sanfona aumentou. As cadeiras encostadas na parede arrastaram sozinhas, abrindo espaço. Uma por uma, como se gente invisível se levantasse para assistir, educada, paciente, esperando a dança começar de novo. O sapato parou de girar e deslizou até os pés de Dário. A moça tentou puxá-lo, mas a mão dela escorregou. A pele do braço dele estava fria. Dário entrou no salão. Não entrou correndo, entrou dançando, com os olhos abertos e vazios de vontade. O afinador e o zelador passaram pela porta para buscar o rapaz, mas o chão pareceu comprido demais. Cada passo que davam afastava o meio da pista. A música, ao contrário, ficava perto, tocando quase dentro do ouvido. Então apareceu a parceira. Não foi de uma vez. Primeiro uma mão branca no ombro de Dário, depois a barra de um vestido claro. Depois o rosto, meio coberto pelo cabelo, sorrindo sem mostrar dente. O afinador disse que não era a moça dele, era outra, uma mulher antiga, dessas de fotografia amarelada. Os pés dela não tocavam o chão. Mesmo assim, o vestido fazia barulho de arrasto. A moça viva gritou e correu para dentro. Quase alcançou Dário, quase pegou a camisa dele. Mas a mulher de vestido virou a cabeça para ela e a sanfona errou uma nota, só uma, como se tivesse ficado irritada. As portas bateram. O zelador caiu e começou a rezar.
O afinador, sem saber o que fazer, pegou a sanfona guardada no banco e abriu o fole de qualquer jeito. Tocou errado, feio, fora do ritmo. Era a única coisa que pensou. Se a música chamava, talvez outra música atrapalhasse. Funcionou por um instante. Dário tropeçou. A moça viva agarrou a camisa dele, mas a parceira sem peso segurou a outra mão e puxou. O rapaz ficou entre as duas, dançando e sendo arrancado, com os sapatos riscando o chão. O quase erro foi dele. Ele sorriu para a mulher morta e levantou a mão, pronto para rodar com ela. O afinador enfiou os dedos nos botões e tocou a música mais desafinada que conseguiu. A sanfona do palco respondeu com um ronco bravo. O círculo de luz apagou. Todo mundo caiu no escuro. Quando abriram a porta por fora, já de madrugada, Dário estava no chão, perto do batente, com um sapato só. A moça viva tinha perdido a voz. O zelador saiu mancando. Lá dentro, no meio do salão, o outro sapato continuava girando, devagar, sem música nenhuma. Depois daquela noite, o Estrela do Norte nunca mais abriu para a festa. Virou depósito, depois nada. O povo arrancou as bandeirinhas, cobriu o palco com lona e fingiu que o prédio não existia. O afinador guardou a sanfona desafinada por anos. Disse que nunca mais conseguiu consertar uma nota específica. Toda vez que apertava aquele botão, saía um pedaço do shot antigo, baixo, bonito, chamando alguém para dançar. Eu passei diante do salão com ele, numa tarde quente. A porta estava fechada com corrente. O afinador tirou o chapéu sem perceber e me mandou não pisar na sombra da entrada. Achei que era mania de velho, mas obedeci. Mesmo assim, havia no chão de fora marcas redondas de sapato, gastando a poeira em círculo. E dentro, bem no fundo, alguém bateu palma no ritmo certo para começar outra música. Você ouviu o Rádio Noturno e eu agradeço por não ter me deixado sozinho nesta madrugada. Se esses relatos te prenderam até aqui, segue o canal, deixa o seu like e volta para mais histórias. Sempre há outra esperando por você.